Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho. Hoje o nosso canal vai entrar numa seara extremamente espinhosa, que incomoda, que particularmente é um tema que me interessa muito. Gostaria até de apresentar esse livro, Trabalhadores da Seara do Cristo. Esse é um livro que é dividido em duas partes. A primeira parte é dedicada aos trabalhadores encarnados, com diversas reflexões, situações práticas, casos reais de dificuldades que nós enfrentamos nas lides espíritas, e é onde são utilizados o pensamento de Allan Kardec, o pensamento de Leon Denis, suas obras, as obras do próprio Kardec, e a gente encontra aqui um tema bastante polêmico, que é relacionado ao espiritismo e à Umbanda. Para quem não sabe, a Umbanda é uma religião brasileira, temos diversos episódios dedicados à Umbanda e seus trabalhadores espirituais encarnados. Começou em 1908, através de um médium, tem várias histórias nesse sentido aí. Mas é interessante que as pessoas não se atentam ao fato de que o Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou que se estudasse a codificação espírita por parte dos seus adeptos, dos seguidores da instituição, no caso a Umbanda. E isso jamais foi revogado, está em vigor até hoje. Muitas Umbandas seguem, outras Umbandas não seguem, enfim, não é o tema daqui. Mas como o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou numa instituição espírita, manteve a obrigatoriedade de se estudar a codificação, algumas pessoas, na quais eu me incluo, consideram a Umbanda como uma dissidência do espiritismo. Claro, para divergir, você aproveita muitas informações, cria outras informações que não necessariamente são conflitantes. Mas, dito isso, nessa obra aqui, nós trazemos algumas informações pitorescas. O amigo que assiste o nosso canal sabia, por exemplo, que em 1953, a revista Reformador, está aqui o link nesse nosso livro, informa que, de fato, o umbandista é um espírita. Interessante isso, não é? Vou ler o trecho que se encontra na revista Reformador de julho de 1953, a página 9. Lembrando que na internet, no site da FEB, da Federação, temos todas essas revistas em versão digital. A gente consegue baixar para comparar. Então vamos lá, abre aspas, que é a citação. Assim todo umbandista é espírita, porque aceita a manifestação dos espíritos. Mas nem todo espírita é umbandista, porque nem todo espírita aceita as práticas da Umbanda. Fecha aspas, é a citação. Temos comentários do autor do livro. Interessante observar que a frase apresentada acima ocorre após uma exposição do trecho do Livro dos Médiuns, onde se encontra a definição de espírita, e algumas considerações do próprio Kardec, que se encontra no livro O que é Espiritismo e L'Espiritisme à plus de simple expression, revista espírita, E adiante, ainda na mesma revista espírita brasileira, encontramos o seguinte, abre aspas, o fenômeno espírita pode conduzir a criatura ao espiritismo. Os que aceitam como manifestação de Satanás ou como ocasionado tão somente por forças desconhecidas, estes não são espíritas. Mas aqueles que o têm como produzido por espíritos, esses devem ser considerados como adeptos do espiritismo, isto é, espiritistas, admitam ou não a reencarnação e pratiquem ou não rituais que nós não adotamos. O espiritismo é simbolicamente uma escada de Jacó, cujos degraus de ascensão à grande verdade há lugar para todos os adeptos de boa vontade. Aos que estiverem de degraus mais altos, cumpre esclarecer e amparar
os que já estão em degraus menos altos, levando-lhes a luz que já assimilaram através da obra de Kardec e das que lhes são subsidiárias. Repito, Revista Reformador, julho de 53, página 9. Esse artigo corajoso, extremamente bem embasado nos preceitos kardecianos, ainda apresenta um trecho de uma mensagem ditada pelo próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, que se encontra na íntegra na página 11 dessa revista Reformador de julho, e que vai tratar especificamente de Umbanda. Aí que nós tiramos um trecho. Assim não vemos motivos para nos escandalizarmos com as linhas de Umbanda, e sim um imperativo de trabalho, de cooperação, de maior entendimento e de maior manifestação de amor da nossa parte. Revista Reformador, 1953, página 10. Emmanuel não é um espírito perfeito, nem Chico, mas sempre foram alinhados com o bem e a codificação espírita. Agora, porém, alguns anos mais tarde, em 1958, na própria revista Reformador, há uma reviravolta. Nada bonita, porque em tom de ameaça, os autores, que é a revista oficial da Federação Espírita, revoga toda boa vontade para com os irmãos umbandistas, que em 1953 usaram Kardec, suas obras e tal, citando o Livro dos Médiuns. Eles revogam tudo aquilo que tinham falado 25 anos antes. Em 1978, na edição de fevereiro, na página 10, eles escrevem o seguinte, abre aspas, repare na brutalidade, ou talvez preconceito, abre aspas, é imprópria, ilegítima e abusiva designação de espíritas adotadas por pessoas, tendas, núcleos, terreiros, centros, grupos, associações e outras entidades que, mesmo quando legalmente autorizados a usar o título, não praticam a doutrina espírita, tal como foi clara e formalmente definida no editorial de Reformador de setembro de 77, ano 95, número 1782. Coisa seca, não é? Cadê o respeito à fraternidade que deveriam nortear os preceitos da nossa federação e os passos do adepto do Espiritismo? Bom, comentamos, não há como deixar de perceber no fragmento apresentado acima a ausência de qualquer citação a Allan Kardec e seu pensamento. No texto de 53, Kardec foi citado em 3 fontes: Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo, e Espiritismo, a mais simples expressão. Podemos observar nesse fragmento claramente que o pensamento que o codificador mais condenava, o personalismo. Kardec ele condenava o personalismo, o achismo, a vaidade, o engessamento de ideias. A declaração oficial da FEB, que aqui é retratada, e o link a gente encontra no site da federação mesmo, soa altamente preconceituosa, fechada, volúvel, ofensiva e totalmente contra o que foi apresentado décadas antes na mesma revista, denotando um estranho retraimento. Essas são as palavras do autor, que tem levado muitos confrades a entrarem em choques desnecessários com aqueles cujas práticas foram tão dignificadas em 1953 e que ainda mereceram um elogioso comentário do espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Interessante, muito interessante. Nesse livro aqui nós temos outras reflexões, Trabalhadores da Seara do Cristo. A gente encontra na internet pela editora WI, A segunda parte são livros clássicos publicados pela FEB e se buscam analisar a figura do trabalhador espiritual,
Ivone do Amaral Pereira, Em Memória de Suicida, Recordações da Mediunidade, Dramas da Obsessão, Loucura e Obsessão de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda.